E aí, galerinha do XP Resolve, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem com a professora Priscila. Agora o Enem 2020, segunda aplicação. Há outras razões fortes para promover a participação da população em eleições. Grande parte dela, particularmente os mais pobres, esteve sempre alijada do processo eleitoral no Brasil. Não somente nos períodos ditatoriais, mas também nos democráticos. Na eleição de 1933, por exemplo, apenas 3,3% da população do país votaram. Em 1945, com a volta da democracia, foram parcos 13,4%. Em 1962, só 20% dos brasileiros foram às urnas. Olha só, esse texto aqui está falando exatamente de quê? Da participação aí dos cidadãos brasileiros na democracia. E está falando dessa baixa participação das camadas mais populares, os pobres, né? Que são retirados aí desse processo de participação política. E ele ainda diz assim, ó, a gente nem está falando, estamos retirando aí os períodos de ditadura, porque assim, teoricamente, ninguém vota nos períodos de ditadura. A gente está falando é dos democráticos. Vamos frisar aqui esse período democrático que a galera não está participando. Ó, na eleição de 33, por exemplo, apenas 3,3% da população do país votava. Aí veja só, o que a gente vai ter que entender nesse texto? É o conceito de cidadão. Ó, democracia, né? Democracia é igual à participação do cidadão. Mas quem que vai ser cidadão no Brasil nesta época? Em 33, quem está no governo é Vargas, né? E aí, nessa Constituição de 34, que vai começar, né? Tem um projeto em 32, mas a Constituição ela fica pronta em 34, já dizia quem é que era cidadão no Brasil. Então, o cidadão no Brasil aqui vai ser o homem, depois aparece a participação da mulher, né? Vai ser o homem. Esse homem aqui, ele tem que ser alfabetizado, não pode ser analfabeto. Mas essa maioria da população aqui morava na zona rural, ainda tinha muita gente que não tinha acesso a essa educação, que não era alfabetizada. Por isso que em 33 só 3,3% da população votaram. O critério aí, ó, vai ser o critério da alfabetização. Antes dessa Constituição, o critério era o dinheiro. O voto era censitário. Você tinha que ter uma quantia para poder ser cidadão. Nesse caso, não precisava ter quantia, qualquer um podia votar. Mas né, o que vai retirar essa população é esse critério da alfabetização. Então, se você não é alfabetizado, você não vota. Ah, mas agora não tem mais o critério do dinheiro, o critério é educação. Mas e dinheiro e educação não estão juntos, não? Essa galera aqui que não é alfabetizada também não tem recurso, não tem dinheiro, é o pobre. Aí vamos lá. Em 1945, o avoca da democracia, 13%, aumentou um pouco. Em 62, 20%. Eita, pouca gente. Quando é que nós vamos ter o analfabeto podendo votar? Só na Constituição de 1988. Ele pode votar, mas é um voto o quê? É um voto facultativo. Ele vota se ele quiser, mas já abre a possibilidade e a gente vai ter um número maior de quê? De eleitores, de cidadãos. Vamos para a questão, para o enunciado. O baixo índice de participação popular em eleições nos períodos mencionados ocorria em função da... Aí vamos lá. Letra A adoção do voto facultativo. É por isso que a gente vai ter aí uma menor participação popular. É por conta desse voto facultativo. Relacionado a quem esse voto facultativo? Então, não vai ser esse o critério dessa menor participação.
Letra B, exclusão do sufrágio feminino. É por isso que a gente tem essas poucas pessoas votando? Não, né? E outra, a partir de 34, nós vamos ter a mulher votando. Né? 34 já tem uma parte dessas mulheres que estão votando. Então, a gente vai eliminar essa exclusão. Sufrágio seria o voto total aí, né, feminino. Mas nem todas as mulheres aqui no Brasil, neste 34, podiam votar. Em 46 é que começa a modificar. Certo? Letra C, interdição das pessoas analfabetas. Pronto, acabei de falar aqui. A questão da educação, a questão de retirar a pessoa que não sabe escrever desse processo eleitoral. Então, galera, o nosso gabarito aqui, ó, letra C, interdição das pessoas analfabetas. Exigência de comprovação de renda? Não, isso era antes. Lá quando o voto era censitária, né? Na parte lá, por exemplo, do Império. Influência dos interesses das oligarquias. Podia até ser que a oligarquia pudesse ter um certo tipo de influência, mas não tanto, né, ao ponto de diminuir aí o número de cidadãos nessa participação das eleições, ok? Então, nosso gabarito, letra C, questão bem facinho, rapidinho a gente fazia essa questão, ok? Eu fico por aqui e espero vocês na resolução da próxima questão. Até mais!